ai, trim, 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 ai. Olá! Literatura em língua espanhola e ensino remoto. E agora? A proposta dessa fala, desse webinário, não é tratar da literatura de língua espanhola na educação superior, nos cursos de letras. A proposta aqui é tratar e conversar sobre alguma coisa mais abrangente, sobre o que faremos com as literaturas em língua espanhola, que já são apagadas, já são invisibilizadas desde as nossas graduações. O que a gente vai fazer com ela dentro da sala de aula remota da educação básica? Nesse contexto que nós estamos vivendo hoje do ensino remoto, eu não pretendo trazer respostas. Eu vou trazer muito mais questões que foram sendo elaboradas no decorrer da minha carreira e especialmente nesse início, desse contexto de organização do ensino remoto. Por quê? Especialmente porque eu sou uma professora basicamente das literaturas e cultura de língua espanhola dentro de um curso de letras, certo? E assumi recentemente uma parte dos estágios em língua espanhola. Obviamente que não posso separar literatura de ensino de língua, até porque fui professora da educação básica durante alguns anos e nesse momento de vida eu não separava o ensino de literatura e o ensino de língua. Em primeiro lugar, eu deixo o debate da questão do FIC espanhol para outros colegas em outros momentos e deixo claro que eu compreendo que existe um impacto gigante no ensino da língua espanhola no Brasil, apontado pelo movimento. E eu vou me ater ao fato de que, de alguma maneira, nós conseguimos a manutenção do ensino e da oferta da língua espanhola com a força de municípios e com a força de vários estados da federação, certo? Os impasses, os primeiros, neste momento, são vários. Em primeiro lugar, falta de acesso às tecnologias. Muitas famílias, sabemos nós, precisam compartilhar aparelhos de celular. Outras famílias não têm computador em casa ou tem um computador em casa que precisa ser dividido. Então, dessa forma, os nossos problemas, que são imensos, já começam por aí. O segundo grande problema é quando há celular, quando há computador, mesmo que compartilhado, os nossos alunos não possuem banda de internet para terem acesso a aulas síncronas. Não possuem banda de internet para baixarem, para terem acesso a vídeos longos. E isso só demonstra que o Brasil realmente não estava preparado para um momento como esse. Porque desde sempre nós já tínhamos uma dificuldade imensa em relação ao acesso simples e singelo a livros físicos dentro das bibliotecas das escolas, por exemplo, certo? Dito isso, eu passo a uma pergunta. Para que serve as aulas de literatura em língua espanhola dentro do ensino de língua espanhola como língua estrangeira? As aulas de literatura dentro da escola, elas são essenciais. E aí eu vou puxar o Antônio Cândido, que em mais de um texto aborda essas questões. Em um dos textos dele, ele trata a literatura como um dos direitos humanos. Além do comer, do dormir, do ter um teto, ter educação, ter saúde, a literatura e a arte, por que não seriam direitos humanos também, certo? Em outro momento, ele vai trazer a literatura, a importância da literatura dividida em três partes, digamos assim. Uma importância que é psicológica, porque em nenhum momento, nenhum dia da nossa vida, a gente passa sem fantasiar, sem estruturar histórias mais elaboradas, sem
imaginar, e para isso a literatura serve para nos dar aporte, para nos dar base, para nos dar possibilidades, para expandir os nossos horizontes. Além do que, a literatura é trazida por ele também como uma função formadora, não formadora no sentido de moralizante, porque a literatura, sendo arte como é, ela traz indistintamente o bem e o mal, e isso faz com a gente, traz para a gente algo que é muito maior, que é psicológico, que é nos humanizar. Esse juego de roles da literatura faz com que nós consigamos nos colocar no lugar do outro, nos imaginarmos no lugar do outro, a criarmos aquilo que todo mundo tanto fala, que é empatia. Ou seja, literatura está muito além da arte, certo? Ela tem uma função que é formadora, que é psicológica, que é humanizadora e que é também um direito humano, por que não? Postas essas questões, eu prossigo. Qual é o espaço das literaturas em língua espanhola na escola, nas escolas? Ele existe? Muito se ouve falar, um tanto se escreve, outro tanto se teoriza sobre literatura como pretexto na aula de língua espanhola. Eu penso que isso é uma visão curta da amplitude possível do trazer da literatura para dentro da sala de aula da educação básica. Mesmo que, obviamente, os docentes, os professores, tenham que cumprir com os conteúdos formativos básicos que, infelizmente, estão ancorados em questões de gramática e de estrutura de língua, a literatura pode e deve ter um espaço ampliado dentro da sala de aula. Então, posto isso, o que eu faço? Como eu faço? E mais, por que eu tenho que fazer? Então, para trazer a literatura, eu vou trazer também, junto com ela, o desenvolvimento de observação, de leitura, de interpretação, de comparação, porque a literatura, de alguma maneira, se relaciona com tudo que nos rodeia, porque ela pode trazer tudo para dentro de uma obra, de um texto, de um conto, que seja. E esse caminho é um caminho que é longo, ele é complexo, ele leva a vida inteira, porque ele não para, não chega um momento em que qualquer um de nós diga: eu estou pronto, eu conheço tudo de literatura, eu sei tudo que é possível que esteja nos livros. Não, isso não existe. E é muito importante ressaltar que a tão falada interdisciplinaridade deveria estar aí. Porque quando a gente traz literatura para dentro de uma aula de língua estrangeira, de língua espanhola no caso, a gente está trazendo, obviamente, um contexto que é interdisciplinar. Um texto é sempre um enigma daquilo em relação àquilo que nós vamos encontrar nele. E é isso que faz com que a literatura seja uma possibilidade de abertura de caminhos, de sentidos, de movimento interno, de movimento consciencial, inclusive, para me tornar um ser mais humano, mais empático. Da minha experiência, eu trago que nem todas as escolas aproximam os seus professores dos seus projetos político-pedagógicos. E isso faz com que não se promova a reflexão que é necessária e para que o professor consiga compreender o que é que aquele projeto espera que aconteça, para que ele possa organizar o seu trabalho a partir dali. Ou para que ele possa, ainda mais, repensar o projeto, trazer sugestões, trazer as boas práticas
para dentro de uma possível revisão de projeto político-pedagógico. São coisas que dão trabalho, são coisas que muitas vezes já vi dirigentes pensarem: eu não vou mostrar o meu projeto político-pedagógico porque vão querer copiar o meu projeto político-pedagógico. Isso não faz o menor sentido, porque cada comunidade escolar é um universo único. Os projetos político-pedagógicos devem ser voltados para esse universo único, exclusivo, para o seu público, né? Quem é que eu vou formar? E muitos professores desconhecem que na legislação está muito claro que as línguas estrangeiras devem ser, as línguas estrangeiras, ou a língua estrangeira, quando o inglês é mencionado, o inglês é mencionado, na maior parte da nossa legislação atualmente, ela deve servir como ponte para a cultura. Bom, se a língua estrangeira deve servir como ponte para a cultura, por que não trazer a cultura para dentro da aula? Eu vou esperar que o meu aluno viaje para o exterior para ter acesso a essa cultura? Ou pior, eu vou negar ao meu aluno conhecimento de outros mundos diferentes do dele? Essas coisas todas acabam trazendo de novo a questão interdisciplinar e trazendo de novo a questão da empatia, que estão dentro dos temas transversais. Em síntese, o que são os temas transversais? Harmonia, respeitar o outro, respeitar as diferenças que existem entre o meu mundo e o mundo externo a mim, o mundo exterior, o mundo do outro, reconhecer as diferenças, não como coisas melhores ou piores, mas como diferenças que são, certo? E isso facilitaria, se isso tudo fosse trazido para a sala de aula, se esse debate fosse trazido para a sala de aula, talvez o nosso mundo de ensino de língua fosse muito diferente, certo? Atividades como encenação, pesquisa de campo, exposição, história em quadrinhos, jogos, elaboração de atividades como vídeos, poemas, trazer artes plásticas para junto da arte literária, tudo isso também é aula de língua espanhola. É aí que está. E eu encerro este momento com uma pergunta: por que nós não fazemos isso? O quão difícil é fazer isso? Isso é impossível fazer dentro do ensino remoto? Certo? Eu espero que o nosso debate agora comece por aí.